Bom dia, bom dia, bom dia. É uma passagem rápida, né? Mas para falar um pouco, e eu acho que é uma coisa que a gente sempre se questiona, né? Mas Sandra, como é que aqueles pensamentos, forma pensamento, ok, você falou em forma pensamento, agora me diz sinceramente, tem pensamento que fica martelando na minha cabeça. E aí? Como é que eu vou tirar? Quebra a cabeça e tira, né? É o que a gente pensa às vezes, né? Que realmente martela. Muitas vezes vem martelar mesmo. É sério, vem sim, vem martelar. Não nego. Mas tem várias questões aí, né? Uma questão seria sempre aquela pergunta, esse pensamento é meu, né? Porque nas nossas ancestralidades, principalmente o feminino, né? A mulher, ela tem uma ancestralidade que passou por muitas questões, muitos problemas emocionais, né? Porque o coração era o centro de tudo, né? Então sempre a mulher, né? Mulheres são de Vênus, homens são de Marte. Sempre a mulher, o coração, ela fazia o seu pensamento tinha que ser relacionado ao coração. Então hoje a gente já está sabendo um pouco que a gente também pode ser racional, por que não, né? Porque a gente não trabalha mais isso aqui para ter uma racionalidade e tentar entender por que esse pensamento vem, né? Então, um dos fatores, como eu estou dizendo a vocês, é da nossa ancestralidade já ferida ali. Isso no caso feminino. Eu acho que o homem, acho que pouco não tem muito a ver talvez ele tenha menos porque o homem, o pensamento, eu acho que ele é mais denso nele em relação à questão do trabalho, né? E está relacionado, não pode estar relacionado à ancestralidade, a questão daquela história de vida dele, que além do que ele passou, às vezes a ancestralidade também passou por muitas dificuldades. Então, aquele pensamento lá do passado vem e se firma ali, quando ele se vê na situação de aflição. Mas aí, fora, né, que a gente sabe também essa névoa de forma pensamento, né, que a gente chama do coletivo, que a gente vai também puxando aquilo, né, vai puxando, tá todo mundo um sentimento tal que a gente de repente também está com aquele sentimento. Mas eu quero falar hoje como a gente poderia mexer um pouquinho nisso, né, para sair desse campo. A primeira questão é a gente ter consciência, né? Isso está me incomodando, eu não tiro isso da minha cabeça, e isso não é legal. Se a gente for falar em nível energético, né, a gente precisa aumentar essa frequência para que isso não ressoe na gente. Mas também existe, que aí são técnicas, talvez na internet vocês encontram, tem algumas, mas não é sobre o caso aqui falar. Mas existe uma outra coisa que eu considero, que eu acho que é interessante trazer para vocês, que é a meditação. Ah, mas eu não sei meditar, né? Mas você pode pegar o que a gente chama de um japamala, ou de um texto, e o texto também é interessante, né? Quando se fala no texto para você fazer todo aquele rosário, ele tem isso, tem essa questão de uma concentração sobre aquilo, e aquilo vai limpando, né? Limpando aquela área que está tão densa, né? Então, existem algumas meditações, exatamente, os mantras, né? Como é uma repetição, e se você fixar naquilo que aquele mantra está falando, isso vai trazer para você você vai se acalmando. E aí aquela coisa da calma, né? Da calma. E aí a calma mental também, né? Da questão de uma calma. Não só fiz no sentimento de calma, tá? Então, uma dica é se empoderar dos mantras, sejam mantras, né? Qualquer tipo de mantra, né? E até, inclusive, a oração, que é extremamente importante. A oração, a gente vê, inclusive, o quanto ela recebe de troca, né? E quanto ela nos harmoniza. E aí eu lembrei também que eu tenho um vídeo aqui falando sobre um rei, né? Que no meio de uma guerra estava muito angustiado, que estava perdendo tudo, e um sábio chega para ele e coloca dentro do anel, né? Uma frase que é tudo passa. E muitas vezes a gente talvez tenha que estar com essa frase muito nítida na mente, de quando vier aquele sentimento angustiante, a gente possa olhar e dizer, isso também vai passar, não é verdade? Isso também vai passar. Por que não imaginar essa situação, né? A gente também chama de meditação ativa, né? Porque também não imaginar a situação como você quer,
olhar para aquilo e dizer, isso também vai passar, porque a visão do que eu quero ver não é essa visão. Eu quero ver essa visão da minha forma. E eu dou forma a ela, que em algum instante ela vai se reprogramar e vai ser da forma que você pensou, a forma correta do teu pensamento e que vai te trazer felicidade naquele sentido. Não esqueça. Isso também vai passar.